Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 21 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da banca Sesgran Rio. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te mostrar como resolver a questão. Questão 21. Considere o seguinte argumento. Então, temos aqui um argumento formado por duas premissas e a conclusão. A validade do argumento pode ser deduzida, respectivamente, a partir da aplicação das regras de inferência. Letra A, paradoxo e contingência. Letra B, contraposição e absurdo. Letra C, modus ponens e contradição. Letra D, modus tollens e lei de Morgan. Ou letra E, silogismo conjuntivo e silogismo hipotético. Então, vamos trabalhar aqui com o nosso argumento. Se nós temos um argumento válido, né, porque ele quer determinar aqui a validade do argumento. Para que o argumento seja válido, a conclusão tem que decorrer aqui das premissas. Então, o que nós podemos fazer? Supor as premissas todas verdadeiras e chegarmos aqui a uma conclusão que também vai ser verdadeira. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter a seguinte construção. Dados aí que eu tenho duas premissas que vão me levar a uma conclusão. Se eu considerar que as premissas são verdadeiras, obrigatoriamente a minha conclusão também deve ser. E aí, o que nós podemos fazer? Construir a tabela verdade de uma proposição condicional, para a gente entender aqui esse processo. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, é a única linha que fica falsa, falso com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso fica verdadeiro. Então, beleza, vamos entender aqui a nossa situação. Quando eu considero a primeira parte do condicional verdadeira, que seria aqui esse conjunto dessas duas premissas, obrigatoriamente a conclusão ela deve ser o quê? Deve ser verdadeira. Tá? Aqui a conclusão ela representa para nós essa segunda parte do condicional. Então, para que o argumento seja válido, eu preciso ter tanto a primeira parte lá na tabela verdade é apenas a proposição P, essa parte aqui. A conclusão ela está no lugar da proposição Q. E o argumento, que é esse conjunto, deve ser verdadeiro. Então, quando eu digo que a conclusão decorre das premissas, eu estou basicamente construindo aqui a tabela verdade de uma proposição condicional formada por proposições compostas que foram unidas por conjunção e uma proposição que pode ser composta ou simples também, que será a nossa conclusão. Mas que o resultado, se aqui for verdadeiro para cada uma das premissas, a conclusão também deve ser verdadeira. Então, considerando que nós temos essa situação, o que vai acontecer aqui no nosso argumento? Eu vou utilizar aqui, ó, essa premissa 2, que é uma proposição simples, aqui dentro desse condicional. Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Vamos ficar com não A, certo? A negação da proposição A e não G. Então, não P. Qual é o valor lógico da proposição P? Verdadeiro. Quando eu nego uma proposição verdadeira, ela passa a ser falsa, tá? A proposição passando a ser falsa, ela obriga que essa parte aqui, ó, essa parte ela seja falsa também. Ó, segunda parte do condicional falso obriga que a primeira parte seja falsa para poder o resultado lógico ser verdadeiro. Então, já sei que essa proposição é falsa. Como é que eu torno uma proposição falsa verdadeira? Verdadeira. Como é que eu faço isso? Eu nego essa proposição. E se a gente olhar para essa proposição aqui, ó, se a gente olhar com cuidado, tá? Ela já é uma negação. Ela é a negação de quem? Ela é a negação de A ou G, tá? E quando nós aplicamos essa negação, nós estamos aplicando a lei de De Morgan, tá? A negação de uma disjunção, no caso do ou. Essa proposição que está aqui dentro, ela corresponde à negação de A ou G. Então, como eu vou fazer a negação da negação de A ou G, para poder encontrar aqui a minha conclusão? Então, a negação da própria proposição. Por isso que A ou G é uma proposição verdadeira para poder a gente manter aqui a validade do argumento. Beleza, então eu já sei que eu vou usar a lei de De Morgan. E essa parte aqui, o modus tollens e o modus ponens, como é que eu separo, como é que eu defino um do outro? Então, vou construir aqui para a gente aprender a fazer isso também, tá? Então, dado que eu tenho uma proposição condicional, se P, então Q, e eu quero ela verdadeira, se eu considerar uma proposição P que seja verdadeira, qual é o valor lógico que eu tenho que utilizar na minha proposição
está aqui na segunda parte para que o resultado lógico seja verdadeiro, para que a minha conclusão aqui seja verdadeira. Obrigatoriamente, a proposição que deve ser verdadeira, tá? Então, quando eu coloco a estrutura aqui da inferência desta forma, eu tenho uma proposição condicional, onde a primeira parte eu garanto verdade, eu obrigo que a segunda parte seja verdade para poder encontrar aqui o resultado lógico verdadeiro. É uma situação. A outra situação é quando eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma proposição condicional que é verdadeira, a proposição é verdadeira. Só que eu digo para você o seguinte, olha, essa segunda parte, ela é falsa. Então, a proposição não que é uma proposição verdadeira. O que eu tenho que usar aqui na primeira parte para que o meu condicional ele seja válido? Se a segunda parte do condicional for falsa, a primeira parte tem que ser falsa também. Então, eu digo para você o seguinte, olha, P é falso. E o que é não P? Qual é o valor lógico de não P? Verdadeiro. Então, aqui nesse caso, o que a banca fez? Ela usou essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, que é a estrutura do modus tollens. No modus tollens, o que acontece? A segunda parte do meu condicional é falso, obrigando a primeira parte do meu condicional a ser falso também. Porque se essa primeira parte for verdadeira, você vai cair nessa segunda linha e o teu argumento não vai ficar válido. Tá? Então, aqui nesse caso, ele obrigou a essa primeira parte aqui da premissa 1, que é um condicional, a ser falso. E isso é uma característica do quê? Do modus tollens. Então, modus tollens, ele trabalha com a segunda parte do condicional falsa e o modus ponens trabalha com a primeira parte verdadeira. Quando a segunda parte é falsa, a primeira parte deve ser falsa, para o resultado ser verdadeiro. Quando a primeira parte é verdadeira, a segunda parte tem que ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Então, esses dois aqui, basicamente, eles estão trabalhando desta forma. Um trabalha com a proposição da primeira parte verdadeira, obriga a segunda parte a ser verdadeira, e o outro trabalha com a segunda parte falsa, obrigando a primeira parte a ser falsa também. Então, são esses dois. E aí, no caso, a nossa questão, ela trabalha com a lei de De Morgan, que seria a negação dessa proposição aqui, e ela trabalha com o modus tollens, que ela trabalha com a segunda parte do condicional falsa, obrigando aí a primeira parte também ser falsa. Então, a alternativa correta, letra D.